E aí, pessoal do segundo ano, vamos iniciar aqui a correção da trilha que eu passei para vocês. Nós vamos começar aqui a unidade 11, o barroco. Pela sondagem, falar um pouquinho sobre o Renascimento. Lembrando que essa unidade vai falar muito sobre barroco, mas iniciando aí com o Renascimento. Então, gente, a resposta correta é A e a B, A e a D. Fala o seguinte: nas obras renascentistas, o contraste entre cores claras e escuras serviam para destacar os elementos principais e obscurecer os secundários, né? Isso aí no Barroco vai acontecer mais, mas no Renascimento, bem no finalzinho do Renascimento, isso aí já vai acontecer com mais força. Então, principalmente voltado à religião, né? Porque se você valoriza clareando aquele centro da imagem, as pessoas vão entender melhor o que o contexto da imagem quer passar para o público, né? Então, o objetivo da luz é justamente esse: elucidar o que a obra quer passar, na verdade. Então, isso era comum também no final ali do Renascimento. A outra D, a representação de temas bíblicos em cenários terrenos, é um traço marcante nas obras do Renascimento. Como eu tinha explicado para vocês aí durante algumas aulas aí, falando principalmente da Idade Média, a Idade Média ela trabalha muito a questão das cenas bíblicas, sem focar muito em aspectos terrenos. Então era mais na cena de Jesus e seus discípulos, sem focar muito em características de pessoas comuns, né? Já no Renascimento você retratava também essas cenas bíblicas, mas com roupas, rostos, barbas, voltado principalmente a questões de pessoas do dia a dia. Então tinha cenas bíblicas, mas com características de pessoas, né, do dia a dia, então, cenários terrenos, né? Então é A e é D esse aqui. Vamos para a avaliação aqui agora. E são 5 questões. Estou pedindo para vocês marcar as questões corretas sobre o movimento barroco. Então é B, C e E. A B, manteve em todas as obras visuais o predomínio da emoção sobre a razão renascentista. Então no barroco, principalmente Caravaggio, vocês vão ver as imagens aí, ó, ele trabalhava muito a questão da emoção na obra. Então seguia ainda características às vezes religiosas, né? Mas trabalhando na emoção. Claro e escuro, como vocês podem ver, é muito mais abrangente na obra. Então, para focar mais o que ele queria passar. Então, Caravaggio é um desses artistas do barroco que se sobressaíram aí, né? Então, essa aqui está correta. Caracterizou-se pelo uso de linhas curvas, dando ideia de movimento, e pelo contraste entre os tons claros e escuro. Então, gente, o barroco trabalhou 5 linhas curvas, né? Principalmente porque queria dar movimento à imagem, queria dar movimento à obra. Então questão dos tons claros e escuros, como eu expliquei para vocês. Então era comum isso aí também no barroco, a questão da linearidade. Para poder criar movimento na obra, você tinha que fazer linhas, traços que dava essa ideia de movimento. Então vocês podem ver aqui na imagem aqui de Bernini, questão que parece que a escultura vai se mover. Então precisa de linhas e trazer esse ideal imaginário, né? Deu predominância à repetição de temas religiosos e mitológicos, representação da corte europeia. Então, temas religiosos também continuaram e voltado também à mitologia e à representação da corte europeia. Então, as imagens se voltavam a esse contexto também. Então, para a questão 2, fala dos principais artistas aí, mais influentes, né? Período barroco. E esses artistas foram Tintoretto, Caravaggio e Andrea Pozzo. Foram considerados artistas expressivos e destacaram por sua mistura de temas religiosos e cotidianos. Então, como vocês podem ver aqui também, ó, aqui fala mais do Caravaggio, mas dá para vocês entenderem aqui um pouquinho, para vocês entenderem. Tá? Trabalha muito cenas mitológicas, né? E um ideal imaginário sobre o cotidiano das pessoas, o sofrimento das pessoas, temas bíblicos, né? Como a morte da Virgem também aqui. Então, era comum também o barroco se voltar um pouquinho aí a esses temas, né?
Então a resposta correta é a letra B. Questão 3. Fala, a arte colonial mineira seguia as proporções de Concílio de Trento, dando visibilidade ao catolicismo reformado. O artifício deveria representar passagens sacras, não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das obras. Sua função era criar segundo os padrões da igreja as peças encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes em Minas Gerais. Então, os mecenas encomendavam as obras para a igreja e os artistas teriam que fazer essas obras. Então, isso aí ajudou muitos artistas financeiramente, né, que eles ganhavam para fazer isso. Então, a resposta correta aqui, considerando as informações denunciadas, a arte colonial mineira pode ser definida como barroca. E esse termo barroco aqui no Brasil, como vocês podem ter estudado a colonização do Brasil, né, foram trazidas principalmente por portugueses, italianos, espanhóis, pessoas que vieram para cá, trouxeram um pouco da sua cultura. E ao trazer isso para cá, gerou esse contexto barroco aqui no Brasil, né? Principalmente em Minas Gerais. Então a resposta correta é a letra B, é barroca, já que seguia os preceitos da Contra-Reforma. Era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artifícios locais. Uma coisa importante para vocês entenderem é que a arte barroca, ela mesmo sendo trazida de fora, ela também modificou aqui dentro do contexto do Brasil, né? Inserindo características próprias do povo daqui. Vocês vão perceber que Aleijadinho, por exemplo, foi um artista que fez algumas pinturas colocando características dos negros, né, nas suas obras. Algumas esculturas também dos discípulos de Jesus, colocando algumas características das vestimentas também, dos traços das pessoas que viviam aqui no Brasil. Então vamos lá para a questão 4. Pede para ler o texto aqui, né? O estilo barroco chega ao Brasil pelas mãos dos colonizadores. Aqui eu falei com vocês. Não é o que eles trouxeram para cá para o Brasil, né? Então, foram os portugueses, franceses, italianos, espanhóis, né? Em Minas Gerais, esses valores vieram para cá para poder se camuflar ali sem entrar com os valores da cultura local do Brasil, de Minas, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o barroco mineiro, considere as afirmativas a seguir. Aqui fala aqui, ó. Nascido da herança europeia, o barroco mineiro é uma arte que traz em si diálogo entre sua origem e um novo contexto, caracterizando-se como um meio de expressão ao mesmo tempo barroco mineiro. Isso mesmo. Então, mesmo vindo um contexto europeu, barroco, ele entrou aqui em Minas Gerais e interagiu com a cultura popular, com a cultura dos artistas que viviam aqui. E esses artistas começaram a interagir e criar um novo contexto para o barroco. Não perdeu o barroco, não se perdeu o barroco aqui, mas ele entrou dentro da cultura local, né? Então a resposta correta é essa aqui. Aí para os aspectos sociais contemporâneos, começa errado, né? Porque não era contemporâneo ainda, né? Era um período ainda de colonização, né? Então as pessoas não tinham liberdade para se expressar como na contemporaneidade, né? Tem uma liberdade aí, né? A chegada do barroco em Minas Gerais contribuiu para que sua colonização fosse caótica. E não teve isso, né? Porque quando chegaram aqui os colonizadores, eles não teve muito impedimento para poder inserir aqui a sua cultura aqui. Para que as características desse movimento acabassem contrastando com a vida mineira. Isso é verdade, mas o restante aqui de cima está errado. Então, posto em contato com o clima e a fervência cultural e com os descobertos no campo estético de Minas, o barroco mineiro rompeu com a ideia do barroco universal. Se destacou pela ambivalência, isso mesmo. Então ele rompeu com essa ideia do claro e do escuro, do ideal imaginário tanto só do movimento, né, como Caravaggio tinha lá nas suas obras. Então ele trabalhou voltado à religião, né, principalmente a religião católica, mas com características próprias de Minas Gerais, do povo de Minas Gerais. Né? Os elementos transpostos pelos colonizadores apresentavam em suas raízes algumas semelhanças com o universo mineiro,
mas o poder instituído pela Academia Nacional de Belas Artes encaminhou o movimento para rumos distintos. Não, não teve isso, né? Nunca eles... O barroco continuou sendo barroco. Só que o barroco mineiro, mano, foram rumos distintos. Era um barroco diferenciado pelas culturas locais. Mas isso não se perdeu. Eles não foram para movimentos distintos, né? Então essa está errada, né? A resposta correta é 1 e a 3, letra B. A última aqui, questão 5, um pouquinho sobre o teatro kabuki e pela seus movimentos, pela questão da luminosidade do teatro, né? Isso aí trabalha um pouco a questão do barroco. Por isso que eles falam que o teatro kabuki ele surge a partir do contexto do barroco no Japão. Nós vamos olhar as questões aqui para saber qual que são a verdadeira ou a falsa. Nasce no Japão do século 17, extremamente influenciado pelo barroco e pelo budismo. Verdadeira, né? O budismo foi um outro contexto aí que envolveu, né? É uma arte japonesa com influência nas culturas europeias, africanas e americanas? Não. Foram só as influências da cultura japonesa mesmo. Kabuki surgiu em 1603, quando o sacerdotismo chamado Ukuni criou movimentos de danças repletos de dramaticidade. Sim, são movimentos que buscam dramaticidade, claro e escuro, nas luminosidades, movimentos que dialogam principalmente com as linhas, curvas, né? Então eles buscam essas características do barroco e colocam dentro desse estilo aí de dança, né? É um espetáculo teatral baseado nas obras de William Shakespeare, adaptadas para a cultura japonesa? Não, né? Deixa eu ver que foi lá no Renascimento, né? Então não teve tanta ênfase assim, com a sua obra, né? Refere-se a grupos musicais japoneses que desenvolveram concepções musicais inovadoras. Falsa também, né? Até porque eles buscaram essa referência do contexto do barroco, que era algo que já estava acontecendo. Então não foi algo tão inovador nesse sentido. Então, gente, espero que tenha ajudado vocês aí nessas correções. Então aqui as verdadeiras só a A e a C, o resto falso. Então, obrigado a todos aí. Até a próxima.